Olá, alunos. Vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre perda de carga. Perda de carga, o que é perda de carga? Bom, a gente pode matematicamente conceituar como sendo a perda de energia, né, de pressão no escoamento, né? Imagine que eu tenho o ponto 1, está localizado aqui, e o ponto 2 está aqui. Veja um escoamento aí de água, fluindo na direção da esquerda para a direita, e dentro de um tubo com um diâmetro de 25 milímetros, e com a velocidade aí de 3 metros por segundo. Bom, com essas informações, se vocês quiserem, vocês calculam a vazão, né? Porque vazão é igual a velocidade vezes a área, e a área é dado como π d ao quadrado sobre 4. Mas nesse momento, nós não estamos interessados exatamente na informação da vazão. A informação que me interessa é perda de carga, é o ΔP, conforme eu estou dizendo aqui, ó. Vai ser P1 menos P2. Imagine que eu faça um furo aqui na tubulação e instale aí uma número de coluna devidamente bem, evitando vazamento, né? Com silicone e tal direitinho. Aí eu tenho essa mangueira de acrílico aí e eu tenho aqui dentro HG, ou seja, HG é esse fluido que preenche aqui, ó, o manômetro de coluna 1. E do outro lado eu faço a mesma coisa. E eu tenho obtido essas leituras, 27 centímetros e aqui 80 centímetros. Imagine então, não é pequeno, é um tubo manômetro de U, bem alto, né? E eu tenho uma distância L aqui entre um ponto e outro, ponto 1 e 2, de 30 metros. Nesse caso, se eu quiser determinar experimentalmente a perda de carga, basta calcular P1 dessa forma. P1 é ρ GH1 e o P2 ρ GH2. Rho de quem, gente? Rho do mercúrio, é o fluido que está aqui dentro do manômetro de coluna. E o mercúrio tem uma característica, ele é bastante denso, 13.600 kg por metro cúbico. Fazendo a conta, eu vou encontrar que P1 é 108.000 pascals e P2 é 36.720 pascals. ΔP, então, vai ser a diferença entre os dois. Vai ser de 71.280 pascals ou 71,2 kPa. Esse é o jeito experimental de se obter perda de carga. Então, toda vez que eu instalar um manômetro de coluna numa posição e um manômetro de coluna em outra posição, eu consigo determinar experimentalmente a perda de pressão no escoamento. Outra forma muito utilizada também é pelo diagrama de Moody. Você pode fazer o cálculo teórico, né? ΔP teórico. Como é que a gente calcula? Você usa o diagrama de Moody, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você vai descobrir um tal de fator de atrito. O fator de atrito está nessa coluna aqui, ó. Ele sobe aqui, ó, fator de atrito F. Para isso, a gente calcula o número de Reynolds. O número de Reynolds a gente calcula por essa expressão aqui, ó. Velocidade vezes o diâmetro da tubulação dividido por 1 vezes 10 a menos 6, né? Dá 0,000001. Esse valor aqui de Reynolds, para a minha condição que eu falei aí, que o diâmetro vai ser de 25 milímetros a tubulação, 1 polegada, né? E a velocidade de 3 metros por segundo, deu um Reynolds aí de 75.000 ou 7,5 vezes 10 na 4. Eu entro com esse valor de Reynolds aqui e encontro uma linha de tubo liso. PVC, nesse caso, é tubo liso. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são linhas de rugosidade, né? Então, E é a rugosidade específica da superfície e o D é o diâmetro da tubulação. Você pode obter isso em tabelas na internet. O F, então, é determinado. Vamos supor que, para esse exemplo agora, eu use um F de 0,002, que é encontrado aí pelo diagrama de Moody, ok? O número de Reynolds é importante porque, a partir de 2.300, ele indica que o regime de escoamento é turbulento. Então, veja que nosso escoamento é turbulento, ó. Em regime turbulento, tem características especiais que vocês podem depois dar uma olhadinha aí na nossa apostila. Bom, pelo método teórico, nós podemos calcular a perda de carga usando, lembra a história da altura manométrica? E eu vou calcular esse valor em metro, né? Metro de coluna de água, ok? Então vai ser um F, um L, o L é o comprimento da tubulação, a velocidade ao quadrado, o D é o diâmetro e o G é a aceleração gravitacional. Veja, o F está aí, o L 20 metros, velocidade 3 metros por segundo, diâmetro 0,025 metros, 25 milímetros.
equivale a... É só você dividir, então, por 1000, você tem 0,025 metros. Assim que eu faço, ó. Esse é o diâmetro da tubulação. E o G, 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional. Fazendo as contas aí, a perda de altura manométrica, a perda de pressão manométrica, perda de pressão em metro de coluna de água dá 7,2 metros de coluna de água. Se você quiser calcular o ΔP em pascals, você faz o seguinte, ρ, nesse caso o fluido, vamos supor que seja água, né? GH. Por que eu falo isso? Porque aqui é metro de coluna de água, né? Então por isso que eu usei a água aqui, ó, que é mil, quilograma por metro cúbico. Então nesse caso aqui, pelo método teórico, você teria 72 quilopascals, ou seja, bem aproximado ali pelo método que eu mostrei para vocês antes, né? Bom, o diagrama de Moody está aí para vocês, o famoso diagrama de Moody. Aqui é o número de Reynolds, então quando eu falo 7,5 vezes 10 na 4, ou 75 mil, 10 na quarta é 10 mil, vocês devem saber disso. Eu estou com 10 na quarta aqui e localizo o 7 aqui, ó. Então mais ou menos entre o 7 e o 8 eu subo aqui, ó. Quando eu subir aqui, vou encontrar essa linha de tubo liso aqui, ó. Essa linha de tubo liso eu venho para a esquerda aqui, ó. E achei aqui o F como sendo 0,02. É assim que a gente achou o F. Lembrando que na equação do Reynolds a gente usa um tal de viscosidade cinemática, que é dado como sendo, a gente usa essa letra grega, né? Tipo um V, né? É igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado por segundo. Essa é a unidade daqui da viscosidade cinemática. Lembrando que a viscosidade cinemática, o V é metro por segundo, o diâmetro é metro e a viscosidade cinemática é metro ao quadrado por segundo. Logo, vocês devem ter observado que o número de Reynolds é adimensional. Ou seja, ele não tem uma dimensão, não tem unidade aí, tá? Só lembre disso, o Reynolds é adimensional. E ele é usado então para isso. Veja então que esse escoamento ele é turbulento, né? O escoamento laminar está nessa linha aqui, ó. Laminar é menos, quando o Reynolds é da ordem aí de 2.300, 3.000 por aí, ó. Nessa região aqui, acima desse valor aqui, ó, a gente já pode considerar que o Reynolds é turbulento. O escoamento é turbulento. Então é isso. A gente usa muito esse cálculo aí teórico para determinar a perda de carga em tubulações retas, né? Quando a tubulação não for reta, quando é, por exemplo, uma curva ou algum registro aí no meio do caminho, registro aberto, mas ele mesmo assim, mesmo aberto, ele oferece perda de carga. Imagina que eu tenho um escoamento aqui, ó, que a água tenha que sair de um tanque, uma caixa d'água aqui, sei lá, e ela tem que passar por esse processo aqui, ó. Então, tem que lembrar que eu tenho que considerar essa curva aqui, tenho que considerar essa curva aqui e essa válvula aqui, por exemplo. E tudo isso eu vou somar com o trecho reto. Então, vamos supor que eu tivesse um tamanho de trecho reto aqui, ó. Esse é o tamanho de trecho reto. Além disso, eu ainda vou ter que somar. Eu tenho um L, né, de trecho reto, L1. Aí eu vou ter agora um L1, aqui eu vou ter um L2, equivalente ao L2. Eu vou ter que somar com esse outro L2 que eu vou pegar na tabela. Esse L3 da válvula. A saída também oferece, quando ele sai, ele também tem uma perda de carga. E na própria entrada, quando a água entra aqui também, ó, eu posso atribuir aqui um L5. Então vamos somando isso aí tudo, às vezes eu tenho isso aqui tudo, ó. Nesse caso, esse é o L equivalente. Então o L total, para efeitos do variação lá da perda de carga, né? Que a gente tem que fazer lá, vocês lembram como é que é ali aquela equação? Tem o L aqui, LV ao quadrado, lembra disso? É isso, e o F aqui, né? Então, quando eu faço uso dessa equação, eu preciso, só vou conferir aqui, é isso, acabei conferindo ali, realmente essa equação, né? Vocês confiram ali, tem todas as grandezas. Esse L que eu uso aqui, esse L total, é a soma, então, desse L1 mais o L equivalente da soma de todas as perdas localizadas. Por isso que eu preciso determinar isso para calcular perda de carga, né? Essa perda de carga do escoamento.
Então, tem que considerar, porque nossa bomba, quando a gente vai fazer uma instalação de bombeamento, a gente tem a seguinte situação. Potência da bomba, em CV a gente fez essa simplificação, aí vai ser a vazão, nesse caso aqui eu vou usar litro por segundo, vezes a altura manométrica, que é exatamente a perda, né, que é a perda completa, ou seja, essa perda de carga do escoamento, dividido por 75 vezes o rendimento aí. A gente está dizendo que rendimento da ordem 0,6, 0,7 por aí, e aí eu tenho a potência da bomba. Por isso que eu preciso, toda vez que eu tenho um sistema de bombeamento, eu preciso conhecer a altura manométrica, né? Existem outros métodos, né, para dimensionar aí a potência da bomba, métodos mais teóricos, por exemplo, né? A gente pode usar aí o que está na apostila, por exemplo, um deles é esse aqui, ó, GC2 mais variação da energia, né? Então, e a variação da energia sobre G é a mesma coisa que o HM ali, tá ok? Então vejam que e o Z na verdade é a altura, né, do ponto mais alto, e o G é a gravidade, e o M ponto é quilograma por segundo ou litro por segundo, né, também pode ser. Então esse é o método, por exemplo, em watts, por exemplo, que a gente usa também, e o ΔE é metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas esse é um método aí mais teórico que está disponível na apostila para vocês. Vocês podem usar também e comparar com o método mais prático, né, que a gente encontra nos livros de mecânica dos fluidos ou máquinas de fluxo. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.